Você já imaginou uma partícula se deslocando durante todo o tempo com uma velocidade constante e diferente de zero? Pois é disso que nós vamos falar nessa nossa videoaula de hoje. Eu sou o professor Dário e se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso canal. Quando a velocidade de uma partícula durante todo o tempo permanece constante e diferente de zero, seja qual for a forma da trajetória, dizemos então que essa partícula está desenvolvendo um movimento uniforme. Sabendo que para esse tipo de movimento a velocidade da partícula vai permanecer a mesma durante todo o seu deslocamento, então podemos definir ou desenvolver uma função horária a qual nos permitirá determinar qual a posição e qual o tempo em que a partícula se encontra ao longo de sua trajetória. Para isso, vamos utilizar a nossa expressão da velocidade instantânea. V igual a ΔS sobre ΔT. Lembrando que é a mesma expressão para a nossa velocidade escalar média, lembrando apenas que o nosso intervalo de tempo para a nossa velocidade instantânea é um intervalo de tempo muito pequeno. Então vamos desenvolver a nossa expressão e com isso encontrar a nossa função horária do espaço para esse nosso movimento uniforme. Vou só inverter aqui as posições das nossas grandezas para facilitar o cálculo. Então ΔS sobre ΔT é igual a velocidade. Desenvolvendo a nossa expressão, ΔS, posição final menos posição inicial, intervalo de tempo, tempo final menos o tempo inicial, igual a velocidade. Como nós vimos que a velocidade instantânea vai ser para um intervalo de tempo muito pequeno, então consideramos que o nosso tempo inicial é igual a zero. Então teremos posição final menos posição inicial sobre tempo igual a velocidade. Passando esse tempo aqui para o segundo membro, multiplicando aqui velocidade, teremos então espaço menos espaço inicial igual a velocidade vezes o tempo. Observe que a posição inicial ela está negativa. Vamos passar ela aí para o segundo membro e ela ficará positiva, né? Então teremos espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Com isso, nós encontramos a função horária do espaço para o nosso movimento uniforme. Vamos agora verificar quais são as grandezas constantes e variáveis que nós temos na nossa expressão. Para determinarmos as grandezas constantes e variáveis da nossa função horária do movimento uniforme, nós teremos como constante a posição inicial e a velocidade do móvel. Lembrando que a posição inicial, caso ela não apareça na nossa expressão, isso está implicando que essa posição assume um valor de zero, ou seja, o móvel ele está partindo da origem da trajetória. Enquanto que as nossas grandezas variáveis, nós teremos a posição final, em que o móvel se encontra, e teremos o tempo também como uma grandeza variável. Vamos verificar o comportamento gráfico do nosso movimento uniforme. Para isso, vamos observar qual o comportamento da velocidade de nossa partícula e qual o seu deslocamento ou o comportamento do seu deslocamento ao longo de todo o seu movimento. Primeiro, vamos verificar com relação à velocidade. Então, nós vimos que no movimento uniforme, a velocidade ela é constante e diferente de zero. Então, para representar o gráfico ou o comportamento gráfico da velocidade, nós teremos o gráfico de uma função constante, onde nós teremos aqui a ordenada, irá representar a nossa velocidade, os valores de nossa velocidade, e a abscissa, o nosso tempo.
Se a velocidade é positiva, nós teremos a velocidade acima do eixo das abscissas ou acima de zero, e por ser uma função constante, ela será representada com uma reta paralela ao eixo dos tempos. Então teremos nossa velocidade representada dessa forma. Aqui nós teremos uma velocidade positiva maior que zero. Lembrando que nós vimos que quando a velocidade é positiva, nós temos o movimento progressivo. Então aqui, movimento progressivo. Caso nós temos a velocidade negativa, eixo das ordenadas, valores das velocidades, melhor esse aqui, né, para mim feioso, abscissas o nosso tempo, e para um valor negativo de velocidade, ele vai ser representado abaixo do eixo dos tempos ou abaixo de zero, em que também será representado por uma reta paralela ao eixo dos tempos, e nós temos aí o gráfico da velocidade negativa. Ou seja, teremos aqui o nosso movimento retrógrado. Observe que a velocidade ela vai permanecer a mesma durante todo o deslocamento da partícula. Então, para qualquer instante que nós teremos, a velocidade ela vai ser sempre a mesma. Vamos observar agora o comportamento do deslocamento dessa partícula ao longo de sua trajetória. Para fazermos a análise do deslocamento dessa partícula ao longo de sua trajetória, vamos observar a sua função horária, em que espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Observamos aqui que nós temos uma função do primeiro grau, ou uma função afim. Se formos comparar a nossa função horária do movimento uniforme com a nossa função afim em matemática, observe que a nossa posição S é o nosso f de x, ou a nossa função f de x. A posição inicial é o nosso coeficiente linear b, mais velocidade é o nosso coeficiente angular a, e o tempo, a variável x. Então veja que é a mesma equação, só apenas mudando as nossas grandezas para se adaptar ao que nós queremos na física. Então, nada mais justo do que representar o comportamento gráfico do espaço em função do tempo, onde as ordenadas serão os valores, né, terão os valores das posições, e a abscissa o tempo. Então nós teremos o gráfico de uma função do primeiro grau, ou seja, uma reta inclinada em relação aos eixos. Para quando nós tivermos o valor da velocidade positivo, ou seja, velocidade maior que zero, nós teremos uma função crescente com inclinação para a direita. Começando o gráfico sempre da posição inicial, ou seja, S0, nós teremos o gráfico desta forma. Se no caso nós tivermos uma velocidade negativa, eixo das ordenadas, onde vai ficar os valores da nossa posição, abscissa o tempo, posição inicial, onde começa o gráfico. Então nós teremos aí uma função decrescente, ou seja, com inclinação para a esquerda. Então o nosso gráfico ele será representado dessa forma. Observem que para aqui nós teremos uma velocidade negativa e para aqui uma velocidade positiva. Ou seja, se nós formos classificar o movimento utilizando a sua representação gráfica, para este primeiro caso, nós teremos aqui o movimento progressivo, e para este outro aqui, o movimento retrógrado. Observando as propriedades dos nossos gráficos do movimento uniforme, começando primeiro com a velocidade, vamos levar em consideração o movimento progressivo. Lembrando que também o movimento retrógrado, essas propriedades serão a mesma. Então, para velocidade versus tempo,
velocidade versus tempo, considerando aqui a velocidade positiva, né? Gráfico representado por uma reta paralela ao eixo dos tempos. Então, se nós considerarmos em um determinado instante a velocidade desse móvel, chamar aqui de tempo T1, a propriedade para esse gráfico, ela nos diz que a área determinada pelo gráfico é numericamente igual ao deslocamento sofrido pelo móvel. Ou seja, esta área, ou a área deste gráfico, é numericamente igual ao deslocamento. Então, a área é numericamente igual ao deslocamento. Observem que a figura que nós temos aqui é um retângulo. Como se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. O que é que a gente observa? Que a base deste retângulo é o nosso intervalo de tempo, ΔT. E a altura deste retângulo é o valor de nossa velocidade constante. Então, nós teremos que a área, que é numericamente igual ao deslocamento, é velocidade vezes intervalo de tempo. Bom, por que a gente tem essa propriedade? Se nós formos observar a nossa expressão da velocidade instantânea, V igual a ΔS sobre ΔT, passando aqui o nosso intervalo de tempo para o primeiro membro, veja que ele vai multiplicar a velocidade. Então, teremos velocidade vezes intervalo de tempo é igual ao deslocamento. Então, comprova que realmente aí a área representada pelo gráfico é igual ou numericamente igual ao deslocamento sofrido pelo móvel. Então, está aqui, V vezes ΔT igual a ΔS. Vamos verificar agora qual é a propriedade que nós temos para o gráfico do espaço em função do tempo. Para observarmos a propriedade do gráfico em função do deslocamento do móvel, vamos observar duas propriedades distintas. Nós teremos espaço em função do tempo, chamar aqui de propriedade A, levando em consideração também que o nosso movimento será um movimento progressivo. Então teremos aqui espaço nas ordenadas, tempo nas abscissas, e vamos levar também em consideração que a nossa posição inicial seja uma posição negativa. Para um movimento progressivo, nós teremos este gráfico. Observe que o gráfico ele intersecta o eixo dos tempos. Então, nesse instante, chamar aqui de T1, quer dizer que nesse instante o móvel está passando pela origem da trajetória, ou seja, a posição aqui do móvel S é igual a zero. Isso acontece também se o nosso movimento ele for um movimento retrógrado. Ou seja, se nós tivermos uma velocidade negativa, levando aqui em consideração uma posição inicial positiva, nós temos o gráfico aí uma função decrescente com inclinação para a esquerda. Então também aqui nesse instante T, nós teremos ali naquele instante o móvel passando pela origem da trajetória, ou seja, neste ponto, ou para esse instante, o nosso espaço S, ele assume o valor igual a zero. Para a nossa segunda propriedade, vou chamar de propriedade B, espaço em função do tempo, considerando também aqui um gráfico em que o movimento é progressivo, espaço e tempo, espaço inicial, temos o gráfico dessa forma. Bom, se nós pegarmos uma reta paralela ao eixo dos tempos, interceptando aqui a posição inicial do móvel, para um determinado intervalo de tempo em que o móvel se desloca, vou chamar aqui de T1, e durante esse deslocamento ele chegue em uma posição final S,
Observe que agora nós temos essa figura representada por um triângulo retângulo. Então aqui nós temos um triângulo retângulo neste ponto. Então esta propriedade nos diz que a tangente deste ângulo é numericamente igual, então a tangente de θ é numericamente igual à velocidade determinada ou desenvolvida por esse móvel. Como assim? Lembramos que a nossa razão tangente, ela é representada ou determinada pelo cateto oposto. Observe que o cateto oposto é dada pela variação do espaço, o nosso ΔS, dividido pelo cateto adjacente. E observe que o nosso cateto adjacente é exatamente o nosso intervalo de tempo, ΔT. Então, a tangente de θ é igual a cateto oposto, ΔS, dividido pelo cateto adjacente, ΔT. Ora, e nós vimos que deslocamento dividido pelo tempo, isso é velocidade. Então aí nós temos a segunda propriedade do nosso gráfico do espaço em função do tempo. Com isso, vamos ver agora um exemplo de aplicação. Como exemplo de aplicação, nós temos que um móvel com velocidade constante e diferente de zero desloca-se em uma trajetória retilínea. Sabendo que no instante t0 igual a zero, a posição do móvel é x0 igual a 500 metros, e no instante t igual a 20 segundos, a posição é x igual a 200 metros, determine a velocidade escalar do móvel, a função horária dos espaços do móvel, a posição do móvel nos instantes t igual a 1 segundo e t igual a 10 segundos, o instante em que o móvel passa pela origem de sua trajetória, a classificação do movimento em progressivo ou retrógrado e o esboço dos gráficos espaço e tempo, velocidade e tempo. Para encontrarmos a velocidade escalar do móvel, vamos utilizar a expressão da velocidade instantânea, ΔS sobre t. Desenvolvendo nossa expressão, velocidade é igual a posição final menos posição inicial dividido pelo tempo. Substituindo os valores, temos velocidade igual a 200 menos 500 dividido por 20. Velocidade é igual a menos 300 dividido por 20, então teremos aí uma velocidade de menos 15 metros por segundo. Para encontrarmos a equação horária do movimento, S igual a S0 mais VT, vamos substituir na nossa equação os valores das grandezas constantes, posição inicial e velocidade. Como sabemos que a posição inicial é 500 metros e a velocidade que nós encontramos menos 15 metros por segundo, nossa equação fica escrita dessa forma: S igual a 500 menos 15t. A posição do móvel para um instante de 1 segundo, vamos pegar nossa equação e no lugar de t, vamos substituir por 1 segundo. Então temos S igual a 500 menos 15t, substituindo 1 no lugar de tempo, S é igual a 500 menos 15 vezes 1. 1 vezes 15 é o próprio 15, então S é igual a 500 menos 15. Então temos aí a posição 485 metros. Para um instante de 10 segundos, o processo é o mesmo. Substituiremos na nossa equação o valor de 10 no lugar de t. Então S igual a 500 menos 15t. S é igual a 500 menos 15 vezes 10. 15 vezes 10, 150. Então teremos S igual a 500 menos 150. Então encontraremos aí a posição de 350 metros. No instante em que o móvel passa pela origem de sua trajetória, o espaço S assume o valor zero. Substituindo o zero na nossa equação, 0 é igual a 500 menos 15t. Passando menos 15 para o primeiro membro, 15t é igual a 500. 15 como multiplica tempo, 15 vai dividir 500, então teremos t igual a 500 dividido por 15, encontraremos aí um tempo de 33 segundos. Para a classificação do movimento, vamos observar o sinal da velocidade. Como já vimos que a velocidade é menos 15 metros por segundo, então pelo fato dela ser negativa,
nós teremos aí o movimento retrógrado. Podemos observar também que o espaço decresce no decorrer do tempo. Isso conclui que o móvel se desloca no sentido oposto ao da orientação de sua trajetória. Para esboçarmos os gráficos espaço e tempo, velocidade e tempo, vamos precisar da posição inicial e da velocidade do móvel. Para o gráfico espaço e tempo, nós temos a posição inicial do móvel, que é onde vai começar o gráfico, e em virtude da velocidade ser negativa, ou seja, o movimento ser retrógrado, nós temos o gráfico com a inclinação para a esquerda. Ele diz na questão que após 20 segundos, o móvel se encontra na posição 200 metros, que podemos também representar no gráfico. E a intersecção do gráfico com o eixo dos tempos é exatamente o tempo que ele gasta para passar na origem da trajetória, e nós encontramos o valor de 33 segundos. Para o gráfico da velocidade, nós temos nossas coordenadas, velocidade em metros por segundo, tempo em segundo. Como a velocidade é negativa, menos 15, temos o gráfico uma reta paralela ao eixo dos tempos, em virtude dela ser uma velocidade constante diferente de zero. Se você gostou desse vídeo e quer receber outros vídeos iguais a este, deixe seu like e faça seu comentário aqui embaixo. Não deixe também de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Por hoje ficamos por aqui, até a próxima e um grande abraço.